Bem-vindos a mais um Informe SP especial. Hoje a gente está aqui no Museu da Energia de São Paulo, falando um pouquinho sobre a programação de férias, porque estreia hoje uma exposição aqui no museu que aborda a nossa identidade até latino-americana, identidade, o processo de miscigenação, de também migração aqui no nosso continente. É a exposição Transeuntes Mundi, Deriva 033, Terras Incógnitas. Mas quem vai dizer, até se eu falei certo o nome da exposição, é uma das pesquisadoras que organizou tudo isso aqui, que é a Cândida Borges. Obrigada por participar aqui conosco. Primeiro de tudo, falei certo então o nome da exposição? Perfeitamente. Transeuntes Mundi, em latim, fala sobre esse viajante, essa identidade que a gente tem, que é uma identidade biológica, histórica, de 300 mil anos, que todos nós carregamos no nosso DNA, na nossa expressão cultural, na nossa forma de vestir, em tudo que a gente vive. Transeuntes Mundi, você falou perfeitamente. Como é que foi a dinâmica de organizar essa exposição, né? De onde que surgiu essa ideia? Você com o colombiano Gabriel, que também vai participar daqui a pouquinho aqui conosco, como é que surgiu essa ideia e como é que foi a dinâmica de criar uma exposição, né, tão interativa quanto essa daqui, em 4 mãos? Muito bem. Essa é uma exposição que ela vem circulando o mundo desde 2019. A gente já passou por mais de 12 países, foram mais de 22 eventos, e aí, há 2 anos atrás, a gente resolveu fazer uma proposta para a Secretaria de Cultura aqui. Foi um edital que a gente ganhou aqui no estado de São Paulo, um edital ainda do programa da PNAB, né, da Lei Aldir Blanc, que foi o que possibilitou que a gente trouxesse as exposições para o Brasil. Até então a gente só circulava fora do Brasil, e aí então desde 2021 foi quando a gente começou a ter oportunidade de apresentar. E aí a gente ganhou o prêmio da PNAB de obras inéditas, e aí a gente então criou essa exposição especialmente para cá. Era já uma vontade nossa poder vir a São Paulo. A gente já tinha feito 2 grandes exposições no Rio de Janeiro, uma com recorde de público no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E aí a gente, então, planejou fazer uma especialmente para São Paulo. A Deriva 033, especialmente a gente falar sobre a América Latina, tem a completa relação com a base conceitual desse projeto, que é a Antropofagia, que foi criada aqui em São Paulo, né? E vai completar 100 anos daqui 2 anos, então era um marco conceitual para a gente muito importante. Então essa é uma obra completamente inédita. Dentro da série Transeuntes Mundi, a gente inaugura essa reflexão com essas cenas específicas, que a gente chama elas de histórias mínimas. É uma composição de histórias mínimas, especialmente para esse momento aqui em São Paulo. E você vem muito dessa parte da música, né? Você é musicista, tem formação em música eletrônica também. Como é que foi abordar, de onde que surgiu esse tema da migração na sua vida? Como é que surgiu essa ideia de abordar, através da arte, um tema tão complexo? A ideia de migração, eu acho que ela faz parte da natureza de quase todos nós, né? Todo brasileiro é resultado de um processo de imigração muito complexo, né? O Brasil, juntamente com Cuba, são os 2 países mais miscigenados do mundo, especialmente São Paulo, né, onde a gente tem grandes colônias do mundo inteiro. Eu venho de uma família que era já de imigrantes, né? A minha família imigrou do Nordeste do Brasil para o Sudeste, e eu vivi essa dicotomia, né, Sudeste e Nordeste, a minha vida inteira, e vivi migrando pelo Brasil. Depois, já na adolescência, com a própria carreira musical, eu comecei a fazer apresentações no exterior e comecei uma vida que eu chamo de uma vida nomádica, a que eu levo até hoje, né? Eu não tenho uma residência fixa, eu viajo o mundo apresentando essa exposição, criando oportunidade de estar em mobilidade, em movimento. Essa obra ela foi criada durante meu doutorado. Eu resolvi fazer um doutorado na Inglaterra, foi um doutorado em artes transmídia. Foi quando, então, eu faço uma ampliação, digamos assim, né? Esse prefixo trans que a gente usa em tudo que a gente faz, fala de movimento. Então, a música, as artes sonoras, e aí eu expando, então, para o cinema, para as realidades imersivas, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, as realidades mistas. Esse processo de criação foi feito durante o meu doutorado, que foi dirigido pelo Gabriel. Então, é um processo, né, que foi criado junto, e aí, a partir disso, a gente continuou aumentando a expansão, né, a criação de novas obras dentro da série Transeuntes Mundi. Vou até pedir licença, né? Eu estou aqui perto de uma caixa de som. Eu vou mostrar para todo mundo que está acompanhando a gente. Vou colocar aqui vou naquela ali de trás, então. Vou colocar aqui o microfone pertinho dessa caixa de som para todo mundo entender mais ou menos o que vocês estão mostrando e qual que é a experiência também imersiva. Mas vamos lá.
Então, são som de águas, som das águas, som de pássaros. Como é que isso também se dialoga com o tema aqui da exposição? Sim, nesse segundo, né? Porque essa é uma obra generativa, ou seja, ela está sendo criada em tempo real, ela está espacializada a 8 canais, essa é uma imersão. Cada vez que você entra aqui, está soando uma coisa diferente. Tudo é diferente, tudo muda, inclusive a própria realidade virtual também. Então, essa não é uma obra fixa, né? Dependendo do momento que você chegue aqui, vai estar numa programação diferente. Ela está sendo criada em tempo real. Então, ela tem momentos, né? Tem algumas cenas, por exemplo, como essa daqui, que é uma cena no Chile. Ela é uma obra que aqui a gente fala de muita natureza, mas a gente chegar mais ali, a gente vai entrar de repente numa outra cena, numa outra história, que é um mercado popular, por exemplo. Essa daqui você reconhece, não reconhece? É liberdade, né? É liberdade. Então, a gente vai entrar nessa sonoridade e a gente fala muito que o grande motor dessa exposição é o som. Por isso, a gente pede até as pessoas que tragam fones de ouvido também, porque todas essas histórias, elas são contadas na escuta. A gente sempre, né, coloca a visão na prioridade de uma exposição, mas essa é uma exposição extremamente participativa, ou seja, o público é quem decide as cenas, decide. Então, essa é uma característica 360, que decide o seu personagem, que decide o ângulo, que decide o momento, que decide a duração. A obra, ela não é uma obra passiva, ela é uma obra que é completamente interativa. Então, cada momento que você chegar aqui vai ser diferente. Cândido, eu vou pedir para você continuar com a gente, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta também com o Gabriel, um dos fundadores aqui da exposição, né, também para contar um pouquinho da participação dele aqui nessa mostra que estreia hoje aqui no Museu da Energia. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos a falar aqui do Museu da Energia de São Paulo, que estreia hoje uma exposição, a exposição Transeuntes Mundi Deriva 033, Terras Incógnitas. A gente já falou sobre a exposição no comecinho aqui do Informe SP e agora eu trago também o Gabriel Mário Vélez, que é um dos pesquisadores também, um dos responsáveis aqui por essa exposição, que veio direto da Colômbia, né? Tem a origem colombiana, também contribuindo com esse tema de América Latina, com esse tema de migração, de miscigenação dos nossos povos e de como que foi formada essa nossa identidade latino-americana, né, Gabriel? Obrigada por participar aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua contribuição aqui para a exposição, como é que a sua pesquisa se conecta também aqui com o tema e como é que foi que você conheceu, né, a Cândida e se aproximou dessa exposição, desse mundo, né, dessa questão. Muito obrigado por a invitação. Eu vou falar portunhol, você sabe, não? Eu vou tratar de falar muito mais possível falar em português, mas você sabe, não? Não, aqui todo mundo no Brasil fala portunhol, também está tudo certo. Tudo certo. O projeto Transeuntes Mundi é um projeto que fala de que todos nós somos Transeuntes Mundi, todos somos, não? Porque todos venimos de um processo de mobilidade histórica. Aos pais, os avós, os ancestros nossos, todos caminaram a geografia e a caminhar a geografia ao mesmo tempo construíram a cultura, não? Todos somos produto de um processo da andadura por diferentes territórios, por diferentes países, por diferentes continentes. Nós todos somos Transeuntes Mundi. Agora, nós temos uma metodologia muito própria para fazer esta captura dessas pequenas realidades que nós vemos em diferentes lugares. Nós levamos uma camarinha muito sencilla, muito simples, que é uma camarinha da 360, e também um captador de som, e nós instalamos em um lugar
muito comum e muito cotidiano da realidade e nós capturamos essa realidade. E depois nós construímos uma viagem para que todas as pessoas que queiram vir possam fazer uma viagem em realidade virtual, mas muito realista. Você viaja realmente, você está no lugar que você está viajando e nós construímos essa viagem e a pessoa que quer fazê-lo com nós fez um percurso por os diferentes lugares. Essa é a estratégia que nós usamos para fazer um lugar, que é um lugar de trânsito, de viagem, e as pessoas participam com nós dessa viagem. Bom, aqui, como vocês podem ver até, né, que temos aqui contribuidores que estão mostrando como é que funciona a realidade virtual. Tem esse dispositivo que coloca tanto nos olhos e também um fone de ouvido para conseguir entrar mesmo, né? E eu, antes da gente entrar aqui no ar, eu também coloquei esse dispositivo de realidade virtual e a primeira imagem ali que tem é um mapa, né, mostrando ali as possibilidades de escolher ali, selecionar algum país. Inclusive, esse mapa, ele tem, você vai olhando para os lados, ele tem também um céu estrelado. Então, quando eu tirei até o dispositivo de realidade virtual, eu fiquei um pouco confusa aqui de voltar para o nosso momento de agora. Mas conta um pouquinho, então, além desse mapa, como é que é essa experiência aqui da realidade virtual que vocês estão trazendo para a exposição? Sim, você tem a possibilidade de realmente de fazer uma experiência imersiva. A potência que tem a tecnologia da realidade virtual é, sobretudo, fazer a possibilidade de viajar realmente. Agora você vai, encontra um mapa e você tem a possibilidade de decidir: eu quero ir para Colômbia, eu quero ir para Brasil, eu quero ir para Chile, eu quero ir para Argentina. Você pode fazer a decisão de ir a distintos lugares. Você fez uma seleção da esse lugar e você vai viver uma experiência imersiva que Cândida diz uma coisa muito importante. A imersão é muito efectiva por la visualidade, mas é mais efectiva por el som, porque você realmente está localizado nesse lugar e você sente a experiência de viver esse lugar. As pessoas entram nessa realidade e quando vão sair dizem: eu onde estou? Isso passa. É exatamente essa sensação. Agora, a importância, eu queria que falasse um pouquinho desse impacto, né, de como que as pessoas talvez elas possam entender melhor a questão da migração, a questão latino-americana através da arte, né, dessa questão mais imersiva. Então, você acha que impacta mais e ensina mais? Sim, porque você realmente fez uma identificação clara que você também é um migrante, você ha feito uma migração histórica. Você está hoje aqui, você pode dizer: eu sou de São Paulo, mas eu posso dizer: eu sou de Medellín. Mas toda a história da minha família, de meus ancestros, foi construída da viagem de todos eles por vieram da Europa, mas ficavam já em América, de África, dessa mistura, que essa miscigenação que foi a história mais clara de nossa América Latina particularmente. Eu vou até também passar essa pergunta para você, Cândida. Como é que você acha que através da instalação aqui, dessa imersão, de tudo que vocês estão mostrando, que as pessoas conseguem entender melhor ou conseguem aprender melhor sobre a questão da migração? A imersão, tem um autor que fala que ela é uma máquina de empatia. E a grande, vamos dizer assim, a grande função da arte é expandir nossos horizontes, igual viajar né? Então, a gente transforma o museu num grande portal de viagem. O metaverso, eu falei ontem, uma coisa que a gente tem aqui, 3 planos de existência. Vamos dizer assim, o plano físico, onde a gente tem essa exposição visível. A gente tem o plano do metaverso, que é o plano que a gente acessa através da realidade virtual e das realidades aumentadas. E a gente tem um plano da internet, que é com a nossa obra online. Quem não pode ver o museu também pode acessar a obra online. Então, a gente tem uma capacidade de conhecer esses outros lugares, esse cotidiano, conhecer histórias visuais, assim, ambientes que não são turísticos. Ele não é o lugar do turista, é o lugar da pessoa comum, da pessoa do dia a dia, é a vida cotidiana em vários lugares, em cenas que foram especificamente construídas ou escolhidas para construir essa exposição. Então, é uma exposição muito sensível, muito delicada, de uma observação assim
vamos dizer assim, interessante, porque ela precisa realmente o que a gente chama de um processo de escuta profunda ou de experiência profunda, para que as pessoas possam gastar um tempo aqui para conhecer a si mesmo, na verdade, porque conhecer a nossa história através dessa vivência do espelho com o outro. Então, a gente convida todo mundo a entrar nesse universo, que é um universo do ser humano, a gente fala que é uma janela no mundo para se conhecer a espécie humana. Cândida, te agradeço por participar conosco. Sei que você tem outros compromissos, então eu vou te liberar, você e o Gabriel. Muito obrigada por participarem aqui com a gente. Vou liberar vocês dois e vou passar também aqui, se vocês quiserem já seguir aqui também, porque eu vou aproveitar para conversar com o pessoal que está em casa, só para passar um pouquinho do serviço, informações aqui da exposição, né? A gente falou bastante sobre o que está trazendo essa imersão aqui, essa investigação de modos de existir dos latino-americanos, dessa identidade latino-americana que os dois artistas tentaram traçar, tentaram pesquisar. Como a gente falou e mostrou aqui, é uma instalação sonora imersiva, tem essas paisagens sonoras, temos fotos aqui que foram mostradas, mas que o visitante ele pode praticamente ir para o local dessas fotos, né, mas sem sair do lugar, então ir para esse local das fotos, mas ainda aqui no Museu de Energia de São Paulo. Essa exposição, né, um dos termos dela, que foi usado aí no nome, que é o de terras incógnitas, era um termo muito usado na cartografia antiga para designar regiões que ainda não eram muito exploradas, muito conhecidas. E justamente é usado aqui no nome da exposição para refletir sobre os territórios latino-americanos e as camadas históricas, culturais e humanas. Como eu disse, começa hoje, né? Hoje está estreando essa exposição por aqui, mas tem ainda algumas atividades previstas para os próximos dias para marcar essa inauguração. Então, no dia 17, tem um concerto performático que dialoga com esses ambientes imersivos aqui da exposição. Ainda estão previstas visitas guiadas com intérpretes de Libra, atividades educativas acessíveis, conteúdos sensoriais e linguagem multimodal. Ainda no dia 16 de janeiro tem previsto aqui um workshop voltado aos professores que foca justamente em práticas pedagógicas que articulam a arte, a tecnologia e a transdisciplinaridade. A exposição pode ser acessada ainda de forma online por meio da plataforma digital do Instituto Transeuntes Mundi. Ela está aberta a partir de hoje, vai até o dia 14 de fevereiro. A abertura, né, hoje acontece ao meio-dia, mas pode ser visitada aí de quinta a sábado, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com a última entrada às 4h30, para que as pessoas tenham esse tempo, né, para conhecer aqui a exposição e não passar por ela muito na correria, muito correndo, e conseguir, de fato, seguir essa proposta de passar por uma exposição que é imersiva mesmo, né? Que nem a Cândida e o Gabriel falaram, para realmente entrar aqui na exposição e entender tudo isso que eles pesquisaram. A entrada por aqui também é gratuita. A gente vai mostrar mais um pouquinho do Museu da Energia no próximo bloco. Fica aí, daqui a pouco que a gente volta.